Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para dividir com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Evangelizando com Sabedoria. Esse texto não é meu, ele está lá no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi. Isto dito, vamos começar orando. Paizinho, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu possas nos esclarecer a respeito desta reflexão, que possamos realmente aprender de ti e transformar as nossas vidas. Obrigada, Pai, perdoa-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então o texto Evangelizando com Sabedoria foi escrito pelo pastor Fausto Vasconcelos e ele pede para a gente ler Atos 17, capítulos 22 a 34. E eu vou ler com os irmãos, tá bom? E diz assim: Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele é mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra feita pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois ele mesmo marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quanto ressuscitou este homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era um membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Damares e mais outras pessoas. Amém? Bom, irmãos, então nós vamos falar sobre evangelizando com sabedoria. O versículo que o pastor Fausto Vasconcelos escolheu foi o versículo 23, da parte B, que diz: ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. É Paulo falando, a respeito do Deus desconhecido. Então o texto fala que em uma certa ocasião o pastor ouviu um pregador referir-se à sabedoria como a capacidade espiritual de a gente notar a diferença. Então, diferença entre situações, diferença entre pessoas e diferenças entre oportunidades. Então, assim, o que ele quer dizer? Que quando você reconhece a sabedoria é quando você vê que falta alguma coisa, né? Você tem um parâmetro que é o que é verdadeiro, o que é uma oportunidade, o que é uma situação, o que é uma pessoa. E nesse parâmetro, então, você descobre que se houver a ausência disso, essa diferença é a falta de sabedoria. Então, para ele, os nossos problemas constituem tão somente a ausência de sabedoria. Então, a gente erra não porque as coisas não dão certo, mas na verdade a gente erra porque não tem sabedoria.
Então, por exemplo, a gente não tem problema de dinheiro, não é isso que a gente tem, mas sim ausência de sabedoria financeira. A gente não tem problema familiar. Na verdade, a gente tem ausência de sabedoria familiar e assim por diante. É assim que o pastor que escreveu esse texto acredita. Eu acredito que a gente tem problema sim de diversas ordens e não necessariamente todos eles são falta de sabedoria, mas enfim, vamos seguir adiante. Então, sabedoria na evangelização é a capacidade espiritual de que cada um de nós encontrar a melhor maneira de falar de Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. E não foi isso exatamente o que Paulo fez no Areópago de Atenas? Eu concordo. Isso eu concordo plenamente, porque realmente, às vezes, a gente quer pregar o evangelho, quer atender a... Porque existem aquelas pessoas que são missionários, né? Que elas vão para determinados lugares e com o seu único objetivo de falar do evangelho. Mas falar do evangelho, evangelizar, falar que Jesus Cristo morreu, viveu e está aí à nossa disposição para que nós possamos confessar os nossos pecados, é obrigação de todos nós. Então, assim, você não precisa ser um missionário desses que a gente conhece para falar de Jesus. Então, cada um de nós tem esta missão, e no nosso caso até uma missão urbana, né, que nós vivemos na cidade, então nós temos sim essa obrigação de falar de Jesus. Mas eu acho que a gente tem que ser um crente light, não light no estudo da palavra, na oração, na conexão com Deus, nada disso. Mas a gente tem que ter leveza quando aborda as pessoas. É muito desagradável quando as pessoas vêm com 2 pés no peito da gente e começam a falar, muito desagradável. Como se aquilo fosse uma questão que tivesse que entrar na nossa cabeça a qualquer preço. Então, às vezes, a gente afasta a pessoa pela persistência. Às vezes a pessoa diz assim, bom dia, e o outro responde, é que você vai passar a sua eternidade? Pô, que desagradável, né? Então, eu acho que a gente tem que ter leveza, a gente tem que viver uma vida que faça com que as pessoas se interessem pelo que a gente vai falar, ser educado, cortês, criar momentos que nos possibilitam falar de onde vem a nossa alegria, para que a gente possa falar de Jesus. Então, aqui no caso, o apóstolo Paulo estava numa situação que ele tinha andado pela cidade e tinha visto muita idolatria. Então, ele estava muito indignado e aí ele começou a falar para os ouvintes a respeito de um dos altares que ele viu pela cidade escrito ao Deus desconhecido. Mas em vez de o apóstolo Paulo criticar, porque às vezes existem pessoas que são arrogantes, elas querem pregar o evangelho e elas são muito arrogantes. Então elas falam de um modo como se elas fossem dona da razão e o outro lá não sabia de nada, não sabe de nada. Então o apóstolo Paulo aqui faz uma coisa bacana. Em vez de ele criticar, ele encontrou um ponto de identificação. Então ele falou, olha, vocês não têm lá um altar lá para o Deus desconhecido? Então, vocês não conhecem esse Deus, mas eu vou anunciar para vocês, eu vou apresentar ele para vocês. Então isso é sabedoria na evangelização. Então às vezes a gente perde a oportunidade de falar de Jesus Cristo porque nós somos arrogantes, intolerantes, não queremos dar ouvido ao que a pessoa tem para dizer, né? Esquecemos que temos uma boca e 2 ouvidos. Então, o nosso texto fala assim, que o Paulo foi muito feliz no resultado, porque como ele soube respeitar o outro naquilo que ele não sabia, ele conseguiu ali fazer com que algumas pessoas crescem, porque elas ouviram e acharam que fazia sentido o que ele estava dizendo. Então, entre as pessoas que aceitaram o evangelho, estava Dionísio. Poxa, e o Dionísio era um cara muito importante. Ele trabalhava na Europa, é como se fosse a Câmara Municipal. Ele era um cara muito importante. E também uma mulher chamada Damares. E outras pessoas com eles. Então, inclusive, a Bíblia diz, poxa, se você não tem sabedoria, você pede para Deus. Vai lá em Tiago... E
E olha lá o capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Essa é a tradução na Nova Linguagem de hoje. E na Almeida Corrigida, diz assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança no rosto, e ser-lhe-á dada. Então o Senhor está aqui para dar sabedoria a todos nós. A gente não pode perder a oportunidade de pedir ao Senhor sabedoria. E não podemos esquecer que temos que ser crentes leves, cristãos generosos, solidários, que damos ouvido ao que o outro tem e procuramos ali o que é de igual para que a gente possa falar sobre o evangelho, né? Não adianta chegar lá querendo massacrar o nosso interlocutor, a pessoa com quem a gente está conversando, porque isso não vai resolver. A gente tem que lembrar que quem convence a pessoa não somos nós. Nós não vamos levar ninguém para o céu. Nós só vamos falar de Jesus Cristo. Eu vou contar uma pequena historinha que não tem a ver especificamente com evangelização, mas tem a ver que, assim, com a importância de se respeitar o outro e como que a troca é importante, né? Quando eu respeito o outro, eu posso falar de Jesus e ele pode dizer coisas que também são importantes para mim. Essa história se deu comigo. Eu e meu esposo estávamos indo para Bertioga. Estávamos indo de ônibus, nunca tínhamos ido para lá. E compramos a passagem, fomos para a rodoviária, compramos a passagem. E o meu marido é sempre assim, muito apressado, ele não gosta de deixar as coisas para a última hora, ele gosta de tudo ordenadamente. Ele falou, vamos subir ao ônibus. E rapidamente a gente comprou a passagem e subiu para o ônibus. Mas nós observamos que muitas pessoas ficaram lá fora, na rodoviária, sentado no banquinho, que o tempo estava agradável, aguardando a sua vez de entrar. E aí as pessoas foram entrando aos poucos, aos poucos, aos poucos, e sobrou um lugar ao meu lado e um outro lugar lá no fundo. E entrou um casal. Então a moça sentou ao nosso lado ali, do outro lado do corredor, e o rapaz ficou lá longe. Então, em vez de o rapaz pedir para, ou a moça, né, pedir para a pessoa que estava sentada ao lado se tinha vontade de trocar com eles, não. O rapaz que estava do lado da moça era um sorveteiro. E o rapaz lá atrás, que era o namorado da moça, dizia assim: ai, tem gente que não se toca. Aí o sorveteiro falava assim: eu não me toco mesmo. Aí o rapaz dizia assim: cada macaco no seu galho. E o sorveteiro dizia: é verdade, você no seu e eu no meu. E ele continuava sentado ao lado da namorada do rapaz. E aquilo foi se desenvolvendo daquele jeito. O sorveteiro não abriu mão, ficou sentado ali do lado da moça, e o rapaz lá reclamando da falta de gentileza do sorveteiro. Determinado momento da nossa viagem, o ônibus começou a andar num local que tinha areia na estrada, né? A gente via que os arbustos estavam diferentes e o terreno já era arenoso. Quando o rapaz olhou pela janela e viu aquilo, o que ele fez? Ele falou: vamos bem, vamos descer que a praia deve estar próxima. Pegou a moça, pediu para o motorista para descer e eles desceram. Aí o sorveteiro olhou para mim, eu sorri e ele disse assim: olha, moça, eu vou falar, eu não sei nada. Eu não sei nada, eu sou apenas um sorveteiro. O que eu sei fazer é conta para dar o troco e vender meu sorvete. Mas uma coisa eu sei, que eu poderia ter informado para eles. A praia, ó, tá muito longe daqui. Então, vocês veem, né, irmãos? É uma informação que o sorveteiro tinha. E aquele casal subestimou a capacidade dele, subestimou a sabedoria daquele sorveteiro. Então, às vezes, nós também subestimamos as pessoas com quem nós falamos. Não damos ouvido, como se a única coisa que tivesse importância para nós era pregar o evangelho de qualquer forma, de qualquer jeito, atropelando. E isso não vai dar resultado. Então, nós temos que ser como o apóstolo Paulo nos ensinou aqui, nos deu exemplo. Ele observou, viu o terreno, viu que existia condição ali e sabiamente ele pôde falar para as pessoas, porque aí elas o escutaram.
Então, nós temos que ser sábios também. Não podemos tratar a evangelização com leviandade. Não é porque nós queremos que todo mundo creia, e nós queremos sim, que vai ser feito de qualquer jeito. Bom, meus irmãos, o manancial termina assim, né? Que a gente tem que testemunhar com sabedoria, que não basta ter boa vontade para aproveitar toda e qualquer oportunidade para evangelizar. É preciso fazê-la com sabedoria. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. E lógico, né? Com a palavra de ordem que é saudades.